Olá, cafezinho com Jesus, passando aqui para te deixar aquela mensagem para esse dia que se chama hoje, te desejando um dia abençoado na presença do Senhor. Deixa Jesus te fazer o protagonista da sua história. Deixa Jesus transformar a sua vida e te fazer protagonista dela. Nós conhecemos o livro de Atos e dentro do livro de Atos temos dois grandes protagonistas. Simão, Pedro e Saulo, que virou Paulo. Duas pessoas que eram improváveis, mas Deus mudou a história deles, transformando eles em grandes líderes. E hoje o Senhor, Ele quer mudar a sua história. Ele quer te tornar protagonista dela. Hoje você pode estar se achando uma pessoa improvável, nada. Mas Deus, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer você chegar ao tudo. Porque Deus, Ele não dá nada pela metade, Ele faz tudo por completo. Pedro era um bipolar. Hoje eu quero falar desse protagonista com você. Pedro, ele era um bipolar. Ele andava com Jesus e não era convertido. Mas um dia, quando ele foi a Jesus, que ele teve uma pesca frustrante, e ele foi se remediar com Jesus, porque ele achou que não iria conseguir quando Jesus mandou ele voltar para o mar. Jesus só disse para ele: Pedro, não temas. Se você me seguir, te farei pescador de homem. Ali estava começando a história de Pedro. E Pedro foi um grande líder da igreja. Olha o que nos diz Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a sua voz, divertiu neste termo: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Pedro, quando ele se converteu, quando ele se posicionou diante de Jesus e fez uma pregação no dia de Pentecoste, Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. A gente pode ver lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 3, Pedro curou um coxo que andava sendo carregado pelas pessoas, colocava ali na frente do templo. Um dia ele pedindo moeda a Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro deu a fé dele e o coxo se levantou e foi ver o que acontecia dentro do templo, porque ele só ficava do lado de fora do templo, Pedro curou aquele coxo. Pedro teve uma visão e foi pregar para Cornélio, que era um centurião romano. E ele levou a expansão da igreja para o mundo do gentio. Pedro foi considerado um dos pilares da igreja primitiva. Hoje o Senhor, Ele quer estar transformando a sua vida assim como Ele transformou a de Pedro. Ele não se preocupou se Pedro era um bipolar, Pedro era um sanguíneo. Pedro rejeitou ele por medo 3 vezes. Mas mesmo assim, ele transformou a vida de Pedro. E Pedro se tornou o protagonista da sua história, se tornando um grande homem dentro do cristianismo, um grande líder. Foi preso várias vezes pela sua fé, em várias ocasiões, mas em todas elas o Senhor libertou Pedro, tirou Pedro da prisão. Você hoje, Jesus está querendo te tirar dentro dessa prisão que você mesmo entrou. Ele quer te tornar te fazer protagonista da tua história. Ele quer te dar um novo tempo na tua vida. Deixa Jesus te fazer protagonista da tua história. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Ele trabalhar em você. Deixa Ele cuidar do seu coração. Deixa Ele curar as feridas que ainda estão sangrando dentro de você. Deixa Deus restaurar o seu psicológico. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te direcionar pelos caminhos dEle. Porque os caminhos que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar, do que você possa pensar. Mas muitas das vezes nós não acreditamos, não confiamos no poder de Jesus, de Deus sobre a nossa vida. Mas Jesus, Ele tem o poder de mudar a tua história. Basta você, um
pequeno gesto seu, tudo vai começar a mudar. Porque Pedro era Simão, Pedro, um simples pescador. Simão, um simples pescador. Quando ele começou a seguir a Jesus, ele se tornou um Pedro. E ele ainda não era convertido. Mas o Senhor conhecia quem era Pedro. Ele sabia quem era Simão. Ele sabia em quem ia transformar Simão. E ele transformou Simão num grande pescador de almas. Hoje o Senhor está aqui, dizendo para você: deixa eu te fazer protagonista da tua história. Permita a Deus mudar a sua história. Não queira você mudar a sua história do seu jeito. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Jesus te fazer protagonista dela. Porque Simão e Paulo eram os improváveis, era simples pessoa. Paulo era sanguinário. E Jesus mudou, fez ele um grande mártir. Pedro era um simples pescador. Jesus transformou ele num grande líder do cristianismo. E você, ele quer mudar a sua história. Porque o seu futuro já está escrito nas mãos dele. Amém? Se essa mensagem te edificou, curte, segue e compartilha para mais pessoas receber uma palavra da parte do Senhor. Deixa Jesus te fazer protagonista da sua história. Que Deus abençoe seu dia.